sociedade civil, né? Vão ter o seu emprego, criam outras famílias, vão participar das corporações, que são dois alicerces que Hegel coloca importantes para o Estado, né? Nessa obra dele, Os Princípios da Filosofia do Direito. É a família, né? E outro são as corporações. As corporações, como vocês vão ver aí, são espécies de organizações onde os indivíduos participam por categoria profissional, né? É como se fosse uma espécie de sindicato, né, hoje em dia, né? Onde os indivíduos eles articulam seus interesses a partir da profissão que eles têm, né? A partir da função que eles executam, né? Socialmente no mundo do trabalho, né? Aí as corporações de ofício que existiam na Idade Média, né? E a burguesia também ela vai continuar com essa ideia de corporação. E é um conceito que Hegel vai integrar no Estado, né? No Estado ético dele. Então, veja o seguinte, a gente pode fazer uma leitura rapidinho, só de uns 2 parágrafos aqui, aí eu vou comentando, né, essa parte da família mesmo, da obra, né? Diz o seguinte: a eticidade trata a família, né, dentro da filosofia do direito. A eticidade trata, né, a família, a sociedade civil e o Estado. Vocês lembrem que faz parte daquele terceiro grande momento que Hegel coloca, né, que é o da eticidade, Sittlichkeit, né, o termo em alemão, né, ou vida ética, né, dentro do Estado. Então, ele começa a tratar da família, né, começa a base natural, ética, né, e a gente depois vai tratar das corporações e do Estado. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar até a parte das corporações. A parte do Estado eu vou deixar para a aula seguinte, tá certo? Na outra aula a gente termina essa parte da filosofia do direito de Hegel, né? Então veja o seguinte: a eticidade ela trata do desdobramento objetivo da liberdade, né? Diz o texto, né? Que é o princípio organizador e orientador da filosofia do direito. É o terceiro momento ou figuração da filosofia do direito. Portanto, um momento sintético da substancialidade ética, né? Falar em eticidade significa tratar das instituições sociais e das leis que as regem, né? Elas não se situam no plano do contingente, mas do necessário e do substancial, exatamente por serem resultado de um processo de mediação, de limitação e universalização das vontades particulares e de grupos, né? Mostrada a insuficiência da validade a priorística do imperativo categórico kantiano, busca-se a fundamentação das normas morais na própria história do desenvolvimento das culturas, dos costumes e da história dos povos, ou, para usar uma expressão hegeliana, no espírito dos povos. A superação da moralidade kantiana, situada por Hegel no nível da moralidade subjetiva, passa pela família, pelas corporações e tem seu coroamento no Estado. Lembrando que esse texto é o de Tadeu Weber, viu? Que a gente está trabalhando no último capítulo aqui nessa aula de hoje, né? Isso aqui, né? Então vejam, olha, é importante que a gente contraste a moralidade kantiana, né, ou a moral kantiana, com a ética hegeliana. Enquanto a moral kantiana, só um momentinho, enquanto a moral kantiana ela é baseada no imperativo categórico, né, ela é abstrata, priorística, ela é universal, né, e é a histórica, né, a ideia do imperativo categórico age de tal forma, né, é uma norma dada pela vontade subjetiva, mas que pretende ser universal, né. A ética hegeliana é diferente. A ética hegeliana, o indivíduo ele tem que agir simplesmente segundo os costumes éticos a partir dos próprios costumes históricos, das próprias leis, das próprias normas que já existem, né, determinadas socialmente, né? Então é uma ética contextualista, né? É uma ética determinada, é uma ética histórica, né? Não é como a moralidade kantiana, a ética kantiana. Sim, você ia fazer uma pergunta. Hoje, tentando fazer o resumo, eu separei 3 perguntas que eu não entendi direito. A primeira que você está falando é a questão da ética, né? Então acho que vai dar a diferença aí que não deu para entender direito no vídeo. Que o senhor faz uma discriminação, que a diferença entre propósito e intenção, né? Eu gostaria que o senhor falasse para ele para entender.
eu não cheguei a trabalhar com vocês aqui essas partes anteriores desse texto, né? Aqui, né? Mas aquele vídeo justamente ele vai tratar dessa questão, né? Porque a gente faz uma contraposição ali entre Hegel e Kant. Aí veja o seguinte, né? No texto lá do Tadeu Weber, né? Ele vai, eu vou até ler um parágrafo aqui desse mesmo livro, se vocês quiserem depois pegar, né? Assim, para tirar a cópia dele, ele vai colocar, porque Hegel propósito e intenção são dois conceitos diferentes, tá entendendo? Mas é parecido, né? Tem um propósito, tem uma intenção, a gente usa normalmente, né? Na definição hegeliana, quando ele está tratando do direito abstrato, né? Depois ele está tratando da moralidade e tal, aí ele vai utilizar esses conceitos, né? Assim, na primeira parte lá da obra, né? Veja o seguinte, eu vou até ler para você entender, né? Um parágrafo do texto, né? do Hegel, né? Ou do Hegel não, do Tadeu, né? Quando ele coloca essa questão, né? Ele diz o seguinte: dois aspectos devem ser salientados. A. Não se pode ignorar as consequências da ética, né? Olá, querem dar um recado? Pode entrar. Boa noite, pessoal. Só uma aviso sobre a retomada do nosso projeto de filosofia, né, que chama Químicas Filosóficas. A gente tinha feito a atividade até o final do semestre passado, a decisão vai retomar terça quinta-feira, e o tema da discussão vai ser, com o professor Walter, né, vai ser a influência do pensamento de Sartre no mais 68. Para comemorar o corrente dele ali, né, que estava também uma marca também dos trabalhadores, né, no dia parece um ano de luta também na França, né, dos estudantes. É uma data importante, eu acho que a gente está fazendo bem em celebrar essa data com a discussão depois do pensamento do Sartre, né, no fato político, né, que foi mais 68 da França. E ele vai ocorrer na quinta-feira, de 5 da tarde, no Hotel do Chico, no Grandão. Então veja o seguinte, ele está tratando aqui, né, da questão das consequências, porque a ética kantiana, ela não é uma ética da responsabilidade, ela é uma ética, digamos assim, que ela delimita a intenção que o indivíduo tem, né, o propósito. A gente vai ver a diferença aqui, né? É uma ética da subjetividade, mas não é uma ética, digamos assim, das consequências práticas, né, dessa vontade que se determina abstratamente pelo imperativo categórico. Você está, entendeu? O indivíduo diz, ele segue uma norma abstrata, né, mas Kant não tem interesse de determinar eticamente, digamos, as consequências dessa norma na prática, né, que é o que Hegel vai criticar. Aí eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo para você entender melhor, né? Ele diz assim: dois aspectos devem ser salientados. A. Não se pode ignorar as consequências, porque elas constituem a própria ação, manifestam e explicitam o que é a ação mesmo, né? B. Muitos aspectos exteriores à própria ação se agregam a ela de modo contingente e não constituem diretamente a própria ação. Ora, segundo Hegel, o sujeito só pode ser responsabilizado pelo que estava em seu propósito, né, do ponto de vista ético, né? Como distinguir consequências que pertencem à natureza da ação mesmo das que não pertencem à ação ou que lhes são acrescidas de modo contingente? O encaminhamento da solução parece estar na passagem do propósito para a intenção. Só o que eu sabia sobre as circunstâncias me pode ser imputado, mas há consequências necessárias que se ligam a toda ação. Não posso prever certas circunstâncias que poderiam evitar, mas devo conhecer a natureza universal do fato. A passagem do propósito para a intenção consiste em que não só devo saber minha ação singular, mas o universal está unido a ela. Propósito é aquilo que eu internamente desejo, né? Mas ele diz que quando eu passo para a intenção, né, isso é a citação do próprio Hegel, né? O parágrafo 118 da Filosofia do Direito, ele diz que a
passagem do propósito para a intenção consiste em que não só devo saber minha ação, né, o meu propósito, né, singular, mas o universal que está unido a ela, ou seja, as consequências desse meu propósito. O universal que aparece dessa maneira é o pretendido por minha intenção, né? O universal é eu saber que minha ação, minha intenção, o meu propósito, ele tem consequências no mundo, né? É universal, é as consequências dessa minha ação, eu saber, né? Então veja, isso indica que, no que se refere à responsabilidade, a intenção inclui a ligação entre a subjetividade e a objetividade. Ou seja, enquanto o propósito é a minha, em Hegel, né? Enquanto o propósito é simplesmente a minha vontade subjetiva, o que eu me proponho a fazer, em Hegel o conceito de intenção é diferente. Por quê? Porque ele une esse meu desejo com o que eu sei sobre a possível consequência dessa minha ação no mundo, ou seja, universal, entendeu? Aquilo que pode ocorrer, né, em termos de consequências práticas, né, e objetivas, né, e universais. Então ele diz o seguinte: o propósito ele é individual, a intenção é o propósito universal, né? É o propósito com você sabendo das consequências, né, e tendo conhecimento da realidade, né, objetiva, digamos assim, do universal, daquilo que você pode ser responsabilizado. Então veja, a intenção é o conhecimento de que há uma universalidade nas ações particulares, é o conhecimento, né, de que há uma universalidade das ações. Então, se eu pretendo agir dessa forma, eu sei que minha ação ela pode, né, ter consequências práticas. Isso é a intenção, né? Ela une subjetividade e universalidade. Propósito não, é só a minha vontade subjetiva. Isso significa que a responsabilidade vai além do simples propósito do sujeito agir, né? No caso da intenção, né? Mesmo que o intuito de um incendiário seja atingir determinada pessoa, né, a intenção dele, vamos tocar fogo na casa desse sujeito, né? Aí ele podia e devia prever que era possível afetar casualmente outras pessoas. Matou o pessoal do quarteirão todinho, né? Ia matar um, né? Tocou fogo. Quer dizer, ele tinha que saber que ele tocando fogo numa casa, né, o fogo poderia se espalhar. Então a intenção dele era uma, ou melhor, o propósito dele era uma, mas ele teria que saber, né? Isso aí é a intenção, né? Que a vontade dele, o propósito dele, ele tem consequências, né, práticas, né, no mundo da vida, digamos assim. Então, isso é o que Hegel chama de intenção, tá entendendo? É eu saber que minha ação, ela tem consequências e pode causar, no caso aí, né, mesmo querendo só tocar fogo lá na casa do indivíduo, para matar ele ficar lá sozinho, né, dormindo, tocou fogo, queimou o quarteirão todinho. Isso aí é o princípio, por exemplo, o princípio básico que pega aquela questão do homicídio, do outro, que um tem a intenção de matar e o outro foi por acidente, por exemplo. Você pode agregar a isso aí. Agora Hegel, ele não está falando especificamente dessa questão de dor e culpa, né? No direito é claro que a intenção do indivíduo, né, ele pode, mas no caso aqui é diferente, por quê? Porque o indivíduo tinha a intenção de tocar fogo no outro, né? Assim, ele só foi louco, né, a ponto de não saber que a intenção. Agora, se ele queria, né, digamos assim, tocar fogo lá num rato, né, matar um bocado de ninho de rato, de repente ele tocou fogo e pegou fogo na casa, no quarteirão todo. Aí a gente poderia até dizer nesse sentido, né? Ele não tinha culpa, não tinha intenção de matar, né? Então ele não vai ser culpado, né, criminalmente, assim. Há uma distinção entre dolo e culpa, né? No direito eles têm essa distinção, né? Você estuda direito, né? Porque no direito penal eles fazem uma distinção, né, entre dolo e culpa. Então a pena, é claro que vai ser reduzida, né? Porque o indivíduo ele não tinha a intenção, né, de matar, entendeu? Mas ele deveria saber que a intenção dele, né, ele tem que prever, né, na realidade, que poderia, né, pegar fogo na casa de todo mundo. Agora, aí em Hegel, na filosofia do direito
dele, um direito abstrato, ele está tratando. O propósito, diz Hegel, é algo meramente subjetivo. Né? O propósito, diríamos assim, seria o propósito do indivíduo kantiano, né? Que tem a intenção de agir dessa forma, mas ele não leva em conta a intenção, que diríamos assim, seria um conceito propriamente hegeliano. Por quê? Porque está levando em conta a determinação da ação, as consequências, né, daquela ação moral, né, daquela ação na realidade. Está claro? Claro? Deixa eu só ler o resto do parágrafo. Então ele diz o seguinte: mesmo que o intuito do incendiário seja atingir determinada pessoa, ele podia e devia prever que era possível afetar casualmente outras pessoas. A responsabilidade, portanto, diz respeito também a esse possível casual que foi provocado pelo incendiário. Ou seja, a responsabilidade do sujeito agente refere-se a um todo constituído pelos propósitos, intenções e possíveis efeitos casuais daí decorrentes. É preciso lembrar que se existem sujeitos que não preveem as consequências desagradáveis de seus atos, há outros que, mesmo prevendo as consequências desastrosas, agem de forma deliberada, né? Agem com desejo, né, de prejudicar mesmo, né? De qualquer sorte, a impossibilidade de compreender de forma total as situações e prevê-las, que é uma ignorância que afeta todas as ações, não anula a responsabilidade do agente. Diante do direito, né, ele é responsabilizado de qualquer forma, né? Ele deveria prever as consequências da sua ação. Está claro? É um texto, é uma parte lá do direito abstrato, que eu não peguei esses outros capítulos desse livro, né? A gente está trabalhando no último aqui, porque aí eu já estou fazendo essa contraposição entre a moralidade kantiana e a ética hegeliana, né? E a gente já está tratando propriamente do momento da ética, da determinação ética, né? Do indivíduo, né? Na comunidade, né? Na família, na sociedade civil e no Estado. Então, veja o seguinte, voltando ao capítulo 6, né? Só terminando aqui, esses dois parágrafos, para fazer um comentário, diz o seguinte, o parágrafo 119. Assim, a substancialidade ética, cuja concretização e realização plena se dá no Estado, tem seu ponto de partida no substancial imediato, né, que é a família. A substancialidade imediata é um conceito hegeliano, né, é a família. Né. A substancialidade mediatizada, né, aí a gente vai ver isso no momento do Estado. Né. O Estado é uma substancialidade ética onde ocorrem mediações, né, racionais. Ele não é baseado mais no sentimento do amor, mas ele é baseado em racionalidade, em normas, né, que se chegaram a construir essas normas a partir, né, do desejo social, né, a partir dos atores que elaboraram essas normas. A gente poderia até utilizar Habermas aqui a partir do consenso, né, que foi estabelecido no parlamento. Né. Então, ela é o lugar em que se inicia propriamente a família, né, o movimento do processo de mediação e concretização das vontades no contexto social. Família, né. Ou seja, ela é o movimento do processo de mediação e concretização das vontades. Na própria família você já tem vontades e desejos que são saciados, realizados nesse grupo. Né? A pessoa passa a ser considerada como membro de alguma coisa. Né? Não é um indivíduo isolado, como a filosofia moderna vai colocar, é uma entidade abstrata. O indivíduo, desde sempre, como Platão e Aristóteles, Hegel coloca, ele, desde sempre, é membro de uma comunidade, membro de uma família, membro de um grupo. Né? Então, a pessoa passa a ser considerada como membro de uma instituição, uma pequena comunidade ética que tem hábitos e tradições dentro de uma coletividade maior, né? A família dentro da sociedade civil, dentro do Estado. O ponto de partida e a força motora da família é o amor, vai dizer Hegel, né? O amor de um ente para com dos cônjuges, né? De uma pessoa para com outra. Eles se uniram porque, né, tem esse sentimento e
e vivem, né, devido a esse sentimento, e podem se separar devido à falta desse sentimento, né? Este, por um lado, é a consciência da minha unidade com o outro, né, o amor. A consciência de que não existo como ser isolado, de que minha autoconsciência depende de minha unidade com o outro. Por outro lado, o amor é um sentimento, isto é, a eticidade na sua forma natural. Parágrafo 158 da Rechtsfilosofie, né, da filosofia do direito. Tá? Esse RPH é Recht, direito, né, PH de filosofia, filosofia do direito de Hegel. Ele está citando o alemão direto aqui, né, o Weber. Por outro lado, o amor é um sentimento, isto é a eticidade na sua forma natural, que só se completa em outras relações sociais, sobretudo no Estado. O movimento de mediação das vontades na eticidade se dá, portanto, entre a eticidade natural, o amor, e o Estado, que através das leis é o realizador da substancialidade ética. As leis do Estado são o resultado objetivo da mediação das vontades. Justamente, né? As leis são o resultado da mediação das vontades, aquilo que a gente colocava antes. Esse movimento das vontades parte do mais contingente, porque é imediato e natural, no sentimento, né, na família, e se completa no mais necessário, as leis do Estado. Né? Neste, no Estado, o contingente está como superado e guardado. Aufgehoben. É o verbo em alemão que ele utiliza, né? Superar e guardar. Aquela parte que falou em português seria uma criança da vontade. Não, eu coloquei o seguinte, que as normas que o indivíduo segue, ou melhor, a integração que se dá na família se dá pelo sentimento, pelo amor. No Estado, a integração que ocorre eticamente, né, se dá através das leis, que são, as leis não são mais um sentimento natural imediato da substancialidade ética imediata que é a família. Não, as leis são resultado, né, como ele coloca aqui no texto, né, da mediação das vontades. As vontades são mediadas com o parlamento, né, a deliberação, diferentes grupos que fazem parte, né, o pessoal que representa a burguesia, o Estado hegeliano é bicameral, né, ou então aqueles que representam os que trabalham na terra, né, eles vão entrar num acordo e criar essas leis, né, através dessas mediações racionais. Lembrando que a terceira classe de Hegel, né, a burocracia, ela não participa como uma câmara, digamos assim, né, do parlamento. Ele é bicameral, porque Hegel diz, eles já são funcionários do Estado, né, então já participam do Estado. Né. Vocês pulem para a página 126, aí, antes dessa parte aí das corporações, né? O parágrafo aí no meio, pulem para aí, eu vou comentar, fazer um resumo. Como é que Hegel classifica a religião? Hegel classifica a religião? A religião? Porque não é um grupo que se une em torno de interesse, né? De alguma coisa. E a família é pelo amor, não é religião. A religião, Hegel, assim, dentro do Estado, ele dentro da filosofia do direito, né, ele não vai se dedicar ao momento da religião. Hegel, nas obras que eu li dele, na Fenomenologia do Espírito, na Ciência da Lógica, ele tem sempre um momento para a religião como algo importante. Por exemplo, na Fenomenologia do Espírito, Hegel fala das diversas religiões, faz uma fenomenologia das religiões, as religiões antigas, né, a religião grega, até chegar ao cristianismo, que ele chama de religião revelada, né, que ele coloca como uma espécie de superação dessas outras religiões, né, o cristianismo. Né. Por quê? Porque no cristianismo, né, o homem, o finito e infinito, o homem toma consciência de que é Deus e Deus também, né, isso até